Para o segundo painel desta manhã, o tema é prevenção e controle da dengue. Como devemos agir? Voltando ao palco, nossos jornalistas do Correio Brasiliense, Adriana Bernardes e Carlos Alexandre. Convido agora nossos painelistas, Dr. Henrique Vale Lacerda, infectologista do Hospital Brasília, da Rede DASA. Dr. Alain Bruno de Souza Marques, diretor assistencial do Grupo H-DIA. E Dr. Marcelo Maia, coordenador médico do CTI do Hospital Anchieta, Rede Cora DF. Passo a palavra para Adriana Bernardes e Carlos Alexandre para a condução do nosso segundo painel. Muito obrigada, Naline. Obrigada a vocês pela presença. E eu já passo a palavra para o Dr. Henrique Vale Lacerda, infectologista do Hospital Brasília, da Rede DASA. Boa tarde a todos. Primeiro, eu agradeço ao Correio pela oportunidade de estar aqui. É muito importante a gente conversar com a população e poder tirar as dúvidas, eu acho que são mais importantes, e debater junto com os colegas, que é muito importante decidir e optar e ver quais são as medidas que nós precisamos melhorar, principalmente para a prevenção da doença, que é uma doença que a gente está vendo que os casos aumentaram bastante, então é muito importante. Eu trouxe alguns slides e eu gostaria de projetá-los. Eu acho que aqui também. Bom, a dengue ela é uma arbovirose, ou seja, ela é uma doença transmitida por um inseto, e esse inseto normalmente é conhecido como Aedes aegypti, mas existem outros Aedes que são também transmissores, menos comum, menos infrequentes, mas também transmite a doença. Então, é muito importante que a população saiba que o ciclo do inseto ele acontece e ele pode durar o ano inteiro. A questão toda, que é o mais importante, é saber que os ovos do inseto eles podem durar até um ano. Então, se a gente tem um ambiente favorável para que esses ovos eclodam, a gente tem a possibilidade de ter a doença em si, a gente aumentar o ciclo da doença. Então, a gente pode ter formação de clusters, ou a gente pode, que são casos isolados durante o ano, ou a gente pode ter um surto ou uma epidemia. Então, existem várias maneiras de transmissão, que eu acho que é importante que a população saiba e entenda que a principal delas é quando o mosquito infectado pica a pessoa desenvolve sintomas da doença. Mas lembrando que o mosquito ele pode picar uma pessoa e picar outra pessoa. O mosquito não infectado pode picar uma pessoa infectada e picar depois uma pessoa que não tem nada a ver, que está lá perto da pessoa infectada e ter o desenvolvimento da doença. E eu acho que um assunto muito interessante que é bom abordar para todos também terem conhecimento é sobre os casos autóctones. A gente tem sorotipos prevalentes no Brasil. Então, o sorotipo 1 e 2 são os maiores prevalentes em todas as cidades do Brasil, mas a gente vê casos vindos de fora. Então, nós podemos ter casos herdados de outros países, como a Europa teve, por exemplo, casos herdados de pacientes da Indonésia com dengue. Então, esses clusters podem acontecer e a gente pode ter uma mudança do perfil do sorotipo da dengue aqui no nosso país. Então, é importante a gente saber que os sinais de gravidade são importantes para a gente saber se o sorotipo está mudando ou não. Então, é uma política interessante de saúde dos gestores saberem se o perfil dos casos graves está mudando e se esse perfil está relacionado ou não à mudança, à soroconversão do sorotipo mais prevalente aqui no país. Então, como os colegas falaram, é muito, muito importante que a população saiba que a febre hemorrágica ela é uma das manifestações mais graves da dengue. Então, hoje nós temos dengue clássica, que são aqueles sintomas de febre, dores no corpo, dor de cabeça, mas existem as formas graves da dengue. As hemorragias é um dos sintomas de gravidade, mas existem outros também. A dengue, ela gosta de inflamar coisas, então a dengue pode inflamar ali o fígado, a capinha do fígado e pode causar uma hepatite transinfecciosa. Então, um paciente infectado com dengue, além de manifestações neurológicas, como o colega falou, pode ter também manifestações
hepáticas. Então, o paciente pode ter uma hepatite aguda e pode ser fulminante, precisar de transplante hepático. Então, é importante que os pacientes saibam disso. E outras formas mais graves que evoluem também com falta de ar. E aí, sim, é um paciente que vai precisar de terapia intensiva, vai precisar de ventilação mecânica, suporte ventilatório, e ele precisa saber quais são os sintomas de alarme para poder saber qual o tratamento adequado que ele precisa receber. Então, para a gente entender um pouco o contexto de prevenção, é super necessário que a gente entenda quais são as principais formas de apresentação e onde a gente tem dengue. Então, a gente tem hoje o mosquito, o Aedes aegypti, e dengue praticamente no mundo inteiro. Então, tem lugares que tem menos, tem lugares que tem mais. Isso vai depender. Tem lugares que o Aedes aegypti ele tem um potencial de transmitir todas as doenças que nós conhecemos como arbovirose. Então, dengue, chikungunya, zika vírus e também febre amarela, por exemplo. Então, o Brasil, que vocês veem aí azul, é um país que transmite quase todas essas doenças. Alguns outros países transmitem menos. Tem países que transmitem só, o Aedes aegypti transmite só dengue. Então, vai daquela população ali, daquela exposição, daquela prevalência daquele local. Então, o Brasil, como vocês podem ver, ele é um país potencialmente que tem risco de ter dengue o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Então, é muito importante que nós saibamos quais são as principais medidas de prevenção, porque se a gente pode ter dengue o ano inteiro, a gente tem um potencial de estar com um hospital cheio o ano inteiro, a gente tem um potencial de ter gente morrendo mais porque tem uma segunda ou uma terceira infecção pelo vírus da dengue. E isso é importante que os pacientes saibam. A gente vê o reflexo disso no aumento de casos da dengue, e eu trouxe um gráfico para comparar a quantidade, a incidência da dengue nos Estados Unidos, quando a gente olha o perfil de idade. Então, nos Estados Unidos, lá a gente vê crianças e jovens adultos com mais dengue. Então, quando a gente compara com o Brasil, a gente vê que esse perfil muda. Então, nós temos mais pacientes com 30 a 39 anos, e além desses pacientes com 30 a 39 anos, quem evolui com formas mais graves são os idosos. Então, no gráfico, vocês conseguem ver que pessoas acima de 70 anos têm mais chance de evoluir com forma grave e até óbito por causa da dengue. Quando a gente olha a comparação entre 2023 e 2024, as semanas epidemiológicas de coeficiente de incidência, o aumento ele foi expressivo. E esse aumento expressivo a gente acaba vendo principalmente no centro-oeste e na região sudeste. E quando a gente fala sobre prevenção, e é o motivo aqui da palestra, a gente tem que lembrar que ela é combinada. Ela precisa ser, além de local, ela precisa ser municipal, estadual, ela precisa ser uma mobilização do país inteiro e do resto do mundo. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a prevenção combinada, ela precisa ter monitoramento, e a gente precisa, nesse monitoramento, prever riscos de epidemia, riscos de surto. Aí sim a gente vai também fazer medidas, como os colegas falaram, de controle de vetores, além do controle de vetores, preparar aquela população, aquele local, para atender um possível surto, uma possível epidemia, para evitar superlotações, casos mais graves e até óbito. E quando a gente fala sobre prevenção, é muito importante a gente lembrar de medidas conjuntas, né? Então, o combate na dengue nas escolas, nas casas, o controle do vetor do mosquito é muito importante para que a gente reduza a curva, igual vocês viram na palestra anterior. Se a gente tem uma curva aumentada, o número de casos, a gente vai ver, estatisticamente, é matemática pura, casos mais graves aparecendo. Então, a mobilização, as campanhas de mobilização social são também muito importantes. Não só as novas tecnologias, como a gente conversou há pouco, mas também a conscientização da população. As medidas também de prevenção e controle feitas pelo governo, associados a essas novas tecnologias. Então, como o Cunha falou, é muito importante a gente introduzir novos métodos. Então, o BAC é muito interessante, o Dengue do Bem é muito interessante, mas eu resolvi também trazer uma coisa que não ficasse muito na mesmice, que foi falar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial também na prevenção e no monitoramento de risco dessas epidemias. Então, hoje nós temos
diversas plataformas de inteligência artificial que nós podemos usar para fazer um monitoramento e um cálculo matemático preditivo de em quanto tempo, qual a força que esse mosquito pode se proliferar em todos os países. A gente pode associar essa informação junto com o aquecimento global, que é uma ameaça muito importante. A mudança climática, a gente está vendo o reflexo disso agora. O aumento das chuvas, a gente vai ter até abril aí com uma perspectiva de ter um tempo mais frio, com chuva, então mais chance de ter criadouros e os mosquitos se proliferarem ainda mais. É muito importante que as pessoas entendam que a matemática, a estatística, ela entra, a inteligência artificial, como uma nova maneira da gente conseguir fazer controle de saúde, epidemiologia. Então, se a gente tem um modelo estatístico que faz uma predição de quais meses do ano a gente tem uma chance maior de ter surtos, então a gente vai preparar com um pouco de antecedência quais são as medidas preventivas para a gente poder conter esses surtos e formas mais graves da doença. E, por último, como todo mundo já falou, eu acho que a maneira de prevenir a doença, a forma grave da doença, hospitalizações e até óbitos, que nós médicos, às vezes os pacientes perguntam assim, doutor, qual remédio que eu tenho para me dar imunidade? Então, é difícil falar um remédio, né? Sempre comer bem, dormir bem e fazer atividade física. Mas o que nós podemos dar para vocês é vacinação. Então, a vacina, ela pode ser feita para quem teve dengue, para quem nunca teve dengue, e tem alguns pormenores, como alguns grupos de imunossuprimidos, que cada caso precisa ser avaliado pelo médico assistente muito particularmente, mas a melhor forma de prevenir, além de controlar os criadores, é a imunização. Então, obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Henrique. Passo a palavra agora para o doutor Alain Bruno de Souza Marques, diretor assistencial do Grupo Agadia. Obrigado, muito bom dia a todos. Que honra estar aqui participando desse momento de extrema relevância para a saúde da nossa população. Serei bem breve, até para não ficar redundante os assuntos na qual estão sendo discutidos aqui, mas quando a gente aborda aspectos de prevenção, é importante lembrar que a população é um ator importante nesse aspecto, né? Então, a gente consegue perceber que, nessa epidemia de dengue, tem tido uma transformação de comportamento da população que não era percebido antes, que as pessoas estão mais preocupadas, dado as complicações que eles estão percebendo nos casos de dengue que nós estamos enfrentando. Então, trabalhar conhecimento sobre o ciclo da dengue, como o doutor Henrique bem explanou, dos aspectos de prevenção, de como que isso se dá, prevenção dos criadouros, ainda que a gente saiba que o mosquito não será jamais erradicado, assim como o doutor Alexandre deixou claro aqui, mas a gente tem uma instabilidade no aspecto climático e tem contribuído com mais eventos chuvosos dessa forma, tendo a possibilidade de novos criadouros que podem até fugir do nosso controle. Mas a população ter essa consciência, essa corresponsabilidade no aspecto de prevenção é de extrema relevância no combate ao mosquito da dengue e essas formas graves na qual a gente está percebendo. Inclusive, recentemente, tive um colega médico que teve dengue, teve uma forma muito grave, insuficiência hepática grave, ficou na UTI e está se recuperando ainda. E eu até pensei aqui, na hora que o Henrique falou da questão do transplante hepático, porque ele quase teve uma complicação a ponto de perder realmente o fígado. Então, a gente percebe que tem sido mais preocupante essas manifestações sintomatológicas e a gente precisa, de fato, trazer para a população essa responsabilidade no aspecto de prevenção. Então, além de monitorar o aspecto do ambiente, mas as pessoas estão buscando mais repelentes, né? A gente até pensa, na época da Covid, que o álcool em gel ficou escasso, eu acho que agora vai ficar escasso o repelente. Então, a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas. E, além disso, há outras medidas tecnológicas sendo discutidas para contribuir. O Henrique trouxe algumas aqui sobre a inteligência artificial, eu vi alguma coisa sobre drones também, com essa inteligência que consigam captar esses mosquitos. Tem essa questão da parte biológica, com a bactéria aí, que pode infectar o mosquito para ele não deixar evoluir o vírus. Dentre outras discussões acerca de tecnologias para ajudar no combate e na prevenção da dengue, né? E a gente precisa também ter cuidado e estimular as pessoas a se precaverem mais no aspecto de grupos de riscos. Então,
idosos, crianças, pessoas imunossuprimidas, acamados, que tenham maior cuidado, de repente, com mosquiteiros, principalmente durante o dia, que é o momento em que o mosquito mais age. Então, a gente trabalhar campanhas de conscientização, cada um de nós sermos multiplicadores dessas informações que visam a prevenção, eu acredito que pode ser um fator importante para a redução de casos e, com certeza, trazer aí melhores indicadores em aspectos de saúde pública do nosso país. Eu acho que é isso, não vou me delongar mais para a gente não ficar tão repetitivo, e eu agradeço novamente a iniciativa do Correio Brasiliense. Obrigado. Bom, inicialmente, eu quero agradecer, né, ao Correio Brasiliense pelo gentil convite. Que é bastante importante esse tema atual para a população do Distrito Federal. Agradecer à minha empresa, Rede Cora Saúde. Nós compusemos hoje 17 hospitais no país e nós, nos outros hospitais nossos, nós não temos esse quantitativo de casos de dengue igual no Distrito Federal. Tá? Agradecer ao diretor Barra, a minha querida Lucilene, secretária de Saúde, e ao doutor Márcio, do Ministério da Saúde. Quando nós olhamos para trás, na época da pandemia pela Covid-19, já em 2020, existia uma preocupação do Ministério da Saúde em arbovirose no país. Então, isso data de fevereiro de 2020, e nós tínhamos uma ideia de que as arboviroses trariam problema para todo o Brasil. E, diferentemente do que foi pensado, a Covid ocupou esse espaço. Essa infecção causada por vírus, ela é bem conhecida. A gente tem campanhas de sepse no mundo que chamam Surviving Sepsis Campaign, que são escritas desde 2004 a cada 4 anos. E essas campanhas, elas predizem as estratégias de intervenção em sepsis no mundo. Tá? A gente faz parte, eu faço parte da nova campanha, agora 2025, da identificação e estratificação de pacientes com doenças infecciosas no mundo. Essas campanhas todas vêm desde 2004 demonstrando que estratégias de intervenção contra os vírus, elas não existem. A gente viu bastante isso na Covid, várias estratégias ineficazes e sem embasamento científico para reverter quadros de infecções respiratórias graves, que é a que a gente chamava da síndrome respiratória aguda grave. A dengue, num comportamento diferente da Covid, o quantitativo de infecções respiratórias é muito baixo. Tá? O que nós observamos são infecções associadas à corrente circulatória que causam status de disfunção orgânica múltipla em alguns subgrupos de pacientes. Essas disfunções orgânicas múltiplas, elas são estratificadas, os subgrupos de atendimento de pacientes em salas de emergência subdividem por A, B, C e D. Esses subgrupos C e D são os grupos que são mais frágeis e os grupos que desenvolvem complicações graves. E quando a gente fala, o doutor Márcio falou bem isso, sobre dengue hemorrágica, é o subgrupo D dos pacientes, ou seja, é a menor frequência de chegadas em salas de emergência. O que nós estamos observando no Distrito Federal é a chegada de pacientes nos subgrupos A e B, nas quais a hidratação venosa e reposição eletrolítica e controle por sintomáticos é bastante eficaz. O que está acontecendo, talvez, de alguns pacientes, é que alguns pacientes estão retornando com uma fase mais grave, o subgrupo C e D, ou seja, são alterações sanguíneas, de vários componentes sanguíneos, e alterações do sistema de coagulação, fazendo com que esses pacientes tenham, eventualmente, algum sangramento. O que é relacionado muito à dengue é a presença de plaquetas no sangue. O elemento plaquetário ele deve ser mantido no sangue acima de 100.000 plaquetas. E o que a gente observa é que essa redução plaquetária ela pode causar uma hemorragia. E as salas de emergência do Distrito Federal têm que estar preparadas para isso. Tá? Que nós tenhamos a avaliação, através de elementos sanguíneos e através de sintomas clínicos, o que o paciente apresenta para poder identificar que subgrupo ele está pertinente. O subgrupo C e D, já foi colocado por vários colegas, são populações frágeis, de idosos, crianças, imunossuprimidos e outros que estão mais propensos a ter infecção viral. E, de novo, é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica aguda, e ela pode afetar vários órgãos. O tropismo do vírus pelo órgão, vocês estão bastante bem, pelo fígado e pelo rim, nós temos pacientes, sim, com o que a gente chama de síndrome hepatorrenal. Isso é bastante grave, porque a disfunção hepática ela acompanha o sistema de coagulação e faz uma insuficiência renal. E alguns desses pacientes são submetidos à terapia de substituição renal hemodialítica. Nós internamos lá no Hospital Anchieta, o mês passado, na terapia intensiva, 600 pacientes
Desses 600 pacientes, um terço foram pacientes com dengue, do grupo C e D. Alguns desses pacientes estão em ventilação mecânica, alguns desses pacientes foram submetidos à terapia de substituição renal. A mortalidade é baixa, igual a doutora Luciene falou, nós identificamos, sim, mortalidade, encaminhamos esses pacientes de chegada ao sistema de verificação de óbitos do Distrito Federal. Tá? É a menor quantidade de chegada de pacientes. Ele não causa, de maneira nenhuma, para que a população fique tranquila, as consequências graves da Covid-19. A Covid-19 tinha como característica grave a disfunção respiratória aguda, e a gente identifica que, nos casos nossos, a chegada de pacientes com disfunção respiratória é a menor. Normalmente são pacientes que têm comorbidades associadas e que a disfunção respiratória ela é consequência mais de uma comorbidade do que diretamente pela ação do vírus. Então, o que a gente precisa fazer? É o preparo das unidades de saúde na chegada desses pacientes. Nós vimos pelas várias apresentações, a gente também tem dados de estatísticas nossos, nacionais, em que mostram que nós vamos subir em pico de curva, a gente fala, agora para dengue, não só no Distrito Federal, e outros estados também. Então, a gente tem que ter as unidades preparadas para essa assistência. Qual é a melhor assistência? Os subgrupos A e B, eles são mais tratáveis em unidades de pronto-socorro. Então, quer dizer, a hidratação venosa e o controle através de sintomáticos, ele vai resolver a maioria dos pacientes que estarão acometidos pela doença. Mas os subgrupos C e D, tá? Esses subgrupos C e D, eles vão precisar, sim, de um atendimento inicial em salas de emergência e encaminhamentos para terapia intensiva. Se a gente olhar lá para trás, vamos aprender com os vírus, o vírus do Covid-19, 5% dos pacientes internavam em terapias intensivas na modalidade grave. Menos que isso vai ser internado nas terapias intensivas do Distrito Federal e nacionais, porque o vírus causa menos impacto da Covid-19. Quando a gente olha, então, a identificação dos pacientes, a estrutura hospitalar tem que estar preparada para isso. Tá? Nós temos que ter, sim, um aumento de leitos. Vocês terem ideia, eu estou ampliando a minha unidade para 100 leitos de terapia intensiva de segunda-feira. Tá? As taxas nossas de ocupação elas são maiores que 99% de ocupação. Não é só Covid, lógico, desculpe, não é só dengue, né? São outras doenças. Mas nós temos que preparar as unidades para esse atendimento. Isso é muito importante. A identificação externa do Aedes aegypti, vimos por todas as falas, ela é bem difícil que nós erradiquemos o Aedes aegypti da nossa área. Tá? E o Distrito Federal ele tem realmente uma incidência maior, assim como Minas Gerais e outros estados estão tendo agora uma incidência maior. Mas a gente tem que estar preparado. Tá? Essas doenças virais elas acontecem, né, em picos. Tá? Nós vamos entrar na fase do inverno. Nós também podemos passar por uma bronquiolite na infância viral, que vai acontecer em pico, também agora na fase do inverno, não só aqui no Distrito Federal, mas no país todo. A gente participou na emergência, através da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, numa emergência de saúde no Acre, e ajudamos o governo federal enviando profissionais para atender uma emergência de bronquiolite viral que houve no Acre naquele momento. A gente criou uma força-tarefa e recrutamento de profissionais para irem até o Acre, e provavelmente nós teremos também um pico de doenças virais, que não a dengue, e sim bronquiolite em crianças. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, conscientização populacional, de não manter reservatórios que propiciem a disseminação do vetor, do Aedes aegypti, e que nós façamos a nossa parte, né? Tanto nós, hospitais privados, unidades privadas e públicas, está se preparando também, tá? Para atender eventuais chegadas aumentadas de pacientes. Nós poderemos ter isso, sim. Tá? Se a gente observa os dados que todos mostraram anteriormente, nós vamos subir em pico. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Tá? Essa é a função nossa. Tá? A erradicação do mosquito, ela também não existe, né? Foi colocado por todos aqui. Então, a gente tem que se preparar, sim. Tá? A população tem que ajudar muito na conscientização. E a população precisa procurar uma unidade básica de saúde se ela tiver algum sintoma relacionado a uma infecção viral. Tá? Prostração, diarreia, vômitos, rebaixamento de consciência, perda de função dos rins, diminuição de volume urinário, ela tem que procurar, sim, assistência de saúde primária. Identificação, a hidratação é o melhor remédio para tratar a infecção pela dengue. Tá? Então, não existe outro tipo de agente antiviral no mundo que faça com que exista uma inibição
da replicação viral na corrente circulatória, ou seja, a gente vai tratar, sim, as consequências desse agente de infecção, como todos os casos de sepse, né? A síndrome de resposta inflamatória sistêmica, ela deve ser tratada, às vezes, não pela sua origem, quando você não tem a origem identificável bacteriana ou fúngica. Tá? Então, a última campanha, e nós estamos escrevendo a nova campanha para o mundo agora, não existe tratabilidade para infecções virais, para sepses virais. Tá? No que nós temos que fazer, sim, tratar de sintomas secundários. E, lógico, a colaboração de todos ela é muito importante para evitar a disseminação de um vetor na modalidade extra-hospitalar. E, assim, e nós também, né, unidades públicas e privadas, devemos preparar, sim, para eventuais aumento de chegada de pacientes nas modalidades graves no país. Obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Agora, como foi dito aqui também, nós convivemos com a dengue há mais de 4 décadas, né? E há mais de 4 décadas, a orientação para a população não muda: eliminar os focos de mosquito para que ele não se prolifere. Onde é que nós estamos errando na campanha que ainda não conseguimos educar a nossa população para que isso aconteça de fato e para que a gente não tenha cenários como os que temos vivido agora, neste momento? A gente entende que modelos populacionais são bastante complexos. Para que você entenda, existe uma campanha de sepsis no mundo que se chama o Survive Sepsis Campaign, associada ao Global Sepsis Alliance. O que o Global Sepsis Alliance fez numa pesquisa no mundo? Ele procurou identificar na população leiga o que eles entendiam que era sepse. Tá? Então, nós saímos por vários países europeus até chegar no Brasil. Quando nós identificamos, através dessa campanha, nós participamos dela, na população leiga do Brasil, na Alemanha, para vocês terem ideia, 50% da população sabia o que era sepse, 50% não sabia. Sabe qual é o dado brasileiro? 90% da população brasileira não sabe o que é uma sepse, 10% sabe. Das respostas positivas no país, era perguntando se a sepse era uma banda de rock, se a sepse era uma dupla sertaneja. Ou seja, as campanhas de disseminação de conhecimento na população leiga devem e precisam ser realizadas. A utilização, sim, do conhecimento técnico associado ao conhecimento científico deve estar trazendo à luz da verdade à população. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é muito importante, tá? Para que a população entenda as características de uma doença viral, a sua prevenção. Eliminar, nós não vamos eliminar, tá? Porque, como o Alexandre colocou bem prudentemente, existem focos do mosquito que não vão ser eliminados. A gente não vai chegar no alto de uma montanha e descobrir que, na copa de uma árvore, lá tem um mosquito. A gente não vai conseguir fazer isso, por mais que a gente tente fazer. Tá? Então, assim, estratégias de alta tecnologia, o uso de inteligência artificial na tentativa de redução da disseminação e da proliferação dos mosquitos devem ser feitas. Tá? Mas a gente também não pode atribuir à população, tá, algo que nós todos entendemos que a gente não consegue eliminar. Sim, a conscientização, através, sim, de eventos, através de orientações, ela deve ser feita da maneira técnica e científica. Tá? Mas acreditar que a população vai conseguir eliminar focos de mosquito, não. Eles vão conseguir prevenir, né, através de estratégias domiciliares ou através de locais que eles entendam que existam reservatórios. Mas atribuir para eles também a eliminação do mosquito, não. É função nossa, tanto pública quanto privada, atuar no sentido de evitar com que a disseminação dessa doença ocorra no país. Eu queria fazer uma pergunta para o Henrique, doutor Henrique, que quando você mencionou que é importante fazer uma campanha, um trabalho de enfrentamento contra a dengue o ano inteiro, né? E a gente sabe, por exemplo, que nas grandes cidades, e Brasília não foge à regra, um dos problemas que dura o ano inteiro é a questão de sujeira, de lixo e etc. Quer dizer, e aí vem a minha pergunta. Quais são as ações, no sentido de prevenção, que são absolutamente fundamentais no sentido sanitário? E não agora, nesse fevereiro, porque agora estamos já numa emergência. Quer dizer, o trabalho, pegando o seu gancho de que o trabalho permanente precisa ocorrer o ano inteiro, quais são os pontos que o senhor julga relevantes, além da questão da limpeza, por exemplo? Carlos, eu acho que uma coisa muito importante também o que o professor falou, não colocar a culpa toda na população.
acho que todos nós, não só como população, como profissionais da saúde e também o governo, são responsáveis por medidas de prevenção. Então, hoje, nós temos dados, eu estava até revisando recentemente, que a região de Ceilândia e Taguatinga é onde mais teve recolhimento de lixão. Então, a população entende por que não pode jogar o lixo em qualquer lugar. Então, isso não é só uma medida de educação da população, mas também é uma medida de discussão, debate e ensino do governo. Então, a população tem que entender que a doença ela está aí, a gente tem uma probabilidade de ter a doença o ano inteiro, a doença ela está aí. O ovo do mosquito ele pode ficar lá quietinho durante um ano. Então, assim que ele acha um momento adequado para eclodir, ali o mosquito vai fazer o seu ciclo e pode picar uma pessoa e causar a doença. Então, a medida muito importante é controle do criador. E eu acho que a população também tem que saber outras coisas importantes, como o uso de repelentes, que o Alan falou que é muito importante, porque a gente tem hoje na farmácia, chega lá na prateleira, tem uma gama de repelentes que você pode usar, mas as pessoas não entendem também que existe uma certa concentração de alguns componentes daquele repelente que é muito importante que sejam checadas na hora de comprar. Então, a icaridina, por exemplo, existem poucas marcas de repelentes que têm icaridina acima de 20%. Então, para você ter ali de 8 a 12 horas de proteção, usando aquele repelente, você precisa de uma concentração alta de icaridina, porque se você tem mais baixa, o paciente ele vai ter que reaplicar mais vezes ao longo do dia aquele repelente. Então, a população não sabe disso. E aí eu acho que entra esse debate, que é muito importante, e entra também a conscientização, o ensino, o paciente estar mais perto do governo, dos profissionais de saúde, para entender também o que eles precisam fazer e quais são as orientações corretas. Minha pergunta vai para o doutor Alan. Doutor Alan, o senhor falou de drones, né, para ajudar o poder público a identificar esses focos e eliminá-los. O doutor Henrique falou aqui agora da importância do uso de repelentes, mas repelentes não estão assim ao alcance de toda a população, né? Boa parte da população não tem dinheiro para comprar repelente, assim como não tem dinheiro para comprar protetor solar. O senhor considera que isso, além das tecnologias, uma coisa simples como essa de oferta de repelente para a população de baixa renda deve ser uma política pública? Então, considerando a ineficácia de outras ações, né, e a gente tendo a crescente do número de casos, isso poderia ser uma estratégia, sim. Mas eu acho que a maior estratégia hoje, em termos de investimento, seria mesmo a vacina, sabe? Porque talvez eu não sei se o repelente, nesse momento, seria tão eficaz, considerando esse risco de não ter um sucesso na ação por algum déficit de entendimento da aplicabilidade, a durabilidade, a exposição. A gente tem diversos trabalhadores aí que têm contatos com outros produtos químicos na pele, que pode ter reações, enfim. Então, eu acredito que a maior estratégia hoje seria a mesma vacinação. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para o doutor Marcelo Maia. Na sua exposição, doutor, o senhor falou sobre a questão dos subgrupos, né? Dos subgrupos A e B, que são os mais comuns aqui no Distrito Federal, e os subgrupos C e D seriam em menor número. Só que o doutor Alexandre e outros aqui já comentaram sobre o perigo daqui a 2 anos. Quer dizer, a pessoa ela fica imune por um certo período em relação aos 4 sorotipos, depois a apenas aquele que ela adquiriu. Olhando o quadro hoje, como é que o senhor está enxergando o cenário daqui a 2 anos? Como até o senhor também faz parte de grupos que olham esses cenários futuros. O senhor acredita que é possível e é preciso pensar em um cenário ainda mais grave do que esse que está ocorrendo em 2024? Sim, excelente pergunta, com certeza. Tá? Essa reexposição em eventos futuros ela vai trazer uma maior gravidade. O que existe hoje, existe um laboratório, né, japonês, todos já citaram previamente, que ele disponibilizou 6 milhões de vacinas para o país em 2024, ou seja, somente 3 milhões de pessoas serão vacinadas. Lembrando que todos também já disseram, após 3 meses, você tem uma dose de reforço. Então, a estratégia da criação de novas vacinas e o aumento na produção de novas vacinas é que vai trazer a minimização do futuro.
Se a gente lembrar, é só a gente aprender com os nossos erros, né, como entre aspas, na Covid-19. Nós não tínhamos vacina. O que mudou com a Covid-19? Por que nós não temos hoje um quantitativo de chegada de pacientes igual chegavam pacientes graves para nós, com alta mortalidade? Porque existem vacinas. Né? Então, quando a gente fala em estratégias, são estratégias secundárias, né, do tratamento da infecção causada pela dengue, nós temos que lembrar, sim, a produção de vacinas daqui a 2 anos ela vai existir, com certeza, porque na elevação dos casos aumenta o consumo. Existe um interesse da indústria em produção de elementos imunizantes. Então, com certeza, isso vai ocorrer. Então, talvez daqui a 2 anos a gente não tenha um problema, como não estamos tendo hoje com a Covid. Né? Hoje nós temos problemas de Covid em populações não vacinadas, em populações que podem eventualmente ser mais frágeis. Mas nós não temos a quantitativo de chegada de pacientes na modalidade grave hoje. Existe uma rampa de subida de Covid em algumas unidades do país, já existem, mas ela está relacionada a pacientes não vacinados. Então, o que acontece? Se nós tivermos uma produção vacinal contra o vírus da dengue, nós não teremos também problemas. Tá? É que o momento agora que você colocou, nós estamos numa emergência sanitária. Uma emergência sanitária não consegue se resolver do dia para a noite. Se houvessem a disponibilidade de vacinas, com certeza o governo já teria adquirido, mas não existe, esse é o problema. Então, nós temos que elaborar estratégias secundárias de conscientização de população, eliminação de focos do mosquito, para que a gente consiga passar de uma forma atenuada. Mas que nós vamos crescer, em pico vamos. Mas, talvez, no futuro, a produção dos elementos imunizantes, vacinais, com certeza vão reduzir a infecção pela dengue, não só no país, como em outros locais. Pois não. Eu queria só também acrescentar o que o professor Marcelo falou, é que a gente não vai ver o reflexo da vacina nessa epidemia. Então, é muito importante que todos tenham essa consciência. O reflexo da vacinação e da imunização dos pacientes nós vamos ver nos próximos surtos. Então, a vacinação, existem várias metodologias, a prevenção ela é combinada, não só com os de repelentes, controle de criadouros, mas e o esquema completo da vacina. Então, a gente teve esse exemplo com a Covid, né? A adesão à vacinação, o esquema vacinal completo, ainda continua muito baixo. Então, hoje, os pacientes que nós vemos de Covid internados na UTI, normalmente não têm o esquema completo de vacina com essa última dose da bivalente. A gente fala a mesma coisa para a dengue. Hoje, o que a gente tem da vacina é uma vacina que tem uma composição de 2 doses com intervalo de 3 meses. Existe a possibilidade de uma vacina que está sendo liberada pelo Butantan de uma dose única, e isso aumenta muito a adesão, e a gente vai ter, se comprovada a eficácia e a segurança adequada e tão boa quanto a vacina atual, vai ser muito melhor tomar uma dose do que 2. Então, é muito importante a gente falar que o reflexo da vacina não vai ser agora, e a gente precisa muito dessa prevenção combinada. Bom, tem mais uma pergunta aqui da plateia. A Maria de Fátima, que é advogada, ela pergunta a questão da epidemia de dengue, né, de tantos casos de dengue, estaria associado à falta de saneamento básico, além de falta de educação ambiental? Essas são estratégias também para o futuro, para a gente conter esses casos de dengue? Perfeita pergunta, sim. Aquele exemplo que eu sei do Global Sepsis Alliance, da identificação de sepsis pela população leiga no país, ele existe. Ou seja, a conscientização populacional da necessidade de uma educação ambiental é muito importante. Você jogar uma garrafa PET, você colocar ela em alguma região, jogá-la e descartá-la em locais que não são adequados, essa garrafa ela vai encher de água. Essa garrafa é um criador do mosquito. Tá? Aí sim, cabe sim uma educação populacional para que o vetor, né, que é o Aedes aegypti, não aumente, né, a sua replicação. Isso é muito importante, sim. E cabe a nós fazermos. Tá? Eu acho que, nesse momento, o que é muito importante é, sim, essa educação ambiental no país. Tá? A conscientização da população no descarte de lixo e outros em locais adequados e que evite, dessa forma, a disseminação do mosquito. Ok, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, depois eu passo para o Kalecha. Estou vendo que ele também tem várias perguntas das pessoas do auditório. A pergunta é do José Carlos Vieira. O governo federal acaba de anunciar a antecipação da vacina contra a gripe. Teremos aí um cenário em que vai ser conjugado casos de gripe, casos de dengue, casos de Covid, mais doenças respiratórias. Quais as consequências disso
para o sistema de saúde público e privado? Não, sim, com certeza. De novo, né? A vacina da Covid já está disponível em todos os postos de saúde do país. E o colega que você acabou de colocar, né? A gente ainda verifica pessoas que não se vacinam. A vacina da gripe também, influenza, está disponível. Nós vamos passar por períodos de inverno no país. O quantitativo de influenza no país vai aumentar. A vacina da gripe, as pessoas têm que ter essa visão que elas precisam se vacinar. E essa vacina está disponível nos postos de saúde. Então, sim, vai existir um aumento, sim, de doenças virais. Não precisa nem ser pragmático para isso. Nós podemos ter co-infecções associadas. Na Covid, nós tínhamos co-infecção associada a Covid e dengue. Nós já tínhamos isso. Então, nós vamos ter, sim, co-infecções associadas. Vai subir em pico ainda a dengue, ela vai descer. Olha que ela descer, nós vamos subir com a influenza, dado o período de inverno no país. E aí, sim, disseminação de doenças respiratórias. É uma grande preocupação, sim, com população frágil, crianças. Tá? A bronquiolite viral ela vai acontecer no país, com certeza. Então, nós temos que nos preparar. Tá? E o status vacinal ele é muito importante. A vacina ela é fornecida de forma gratuita em postos de saúde do país. A população precisa se vacinar. Continuando aqui as perguntas enviadas pela plateia, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de direcionar ao Dr. Alain, mas pode ser também ficar aberta para os outros demais convidados, que é relativa à vacina. Apesar da dengue, que é uma pergunta da Fátima Rodrigues, ela pergunta que, apesar da dengue ser uma doença antiga, por que a vacina só surgiu agora? Vou deixar para o Henrique. Aí eu vou usar aqui uma frase que eu usei com o meu professor ali há pouco, doenças negligenciadas. Então, hoje nós temos um grande problema, não só com dengue, mas hanseníase, leishmaniose, tuberculose, que são doenças que nós temos, que são prevalentes no Brasil e em outros países também, principalmente como África, que nós não temos estudos porque, assim, são doenças que nós sabemos que está lá e ficou perdido por causa disso. Então, por falta de investimento da indústria farmacêutica, pode ser, dá menos dinheiro fazer uma vacina para tuberculose do que fazer uma vacina para Covid. Tudo é negócio, né? Então, o capitalismo, a gente acaba vendo que isso existe uma diferença muito grande. Mas a resposta dessa pergunta é doenças negligenciadas. Então, a dengue ela não deixa de ser uma, dentre outras muitas, como tuberculose, leishmaniose, hanseníase. A gente tem casos no Brasil, a gente vê hospitais públicos, centros de referência lotados por causa disso, e, mesmo assim, existem poucos lugares que desenvolvem pesquisas para uma vacina ou para um tratamento mais eficaz e menos tóxico. Dando sequência aqui, eu vou fazer uma nova pergunta para você, Henrique, porque já que você mencionou a questão dos repelentes. A pergunta é do Alberto Martins. Ele pergunta, ele pergunta se qualquer repelente é eficiente na prevenção da dengue ou se tem qual é o mais indicado. E eu vou acrescentar se existem outras alternativas, não evidente, claro que sejam seguras, que não causem risco à população, mas como a Adriana bem mencionou, quer dizer, nem todo mundo tem condição de comprar um repelente, ainda mais agora com uma alta demanda. Carlos, isso é uma pergunta que a gente recebe quase que diariamente, porque os repelentes, eles existem de diversas coformulações. Então, o que é importante que a população saiba é que existem 2 componentes importantes que os repelentes precisam ter para conferir tempo suficiente de proteção contra o mosquito. Então, o primeiro componente é a icaridina e o segundo componente é o DIT. Então, a icaridina precisa ter acima de 30% de concentração lá no frasquinho. E o DIT a icaridina tem que ter 20%, corrigindo, e a icaridina 30%, entre 30% e 50%. Então, a população, na hora de olhar o repelente, precisa entender lá qual é a concentração que está, justamente porque quando a gente tem... Isso aparece na embalagem? Aparece, ou tem que aparecer na embalagem. Então, em resumo, olhar lá se icaridina, 20%, DIT, 30%. A gente vê outras coisas, outras perguntas dos pacientes, da população, se vale a pena fazer repelente caseiro, né? Então, existem diversas formulações, diversas misturas, mas a gente não tem comprovação científica
que embasa o uso desses repelentes. A gente sabe que existe uma dificuldade de compra, às vezes, ainda mais agora com um surto de dengue, uma epidemia de dengue, o preço dos repelentes foi lá para cima. Então, não dá para a gente recomendar o uso desses repelentes caseiros, porque não existem estudos que comprovam que eles são tão eficazes quanto os repelentes que são conformulados com esses componentes. Então, é muito importante que a população entenda isso e o governo também, porque, como o Alan estava falando, as medidas de prevenção elas são mútuas. Então, você não pode focar só na vacina, você tem que tem que focar no controle do vetor, tem que focar na prevenção com o repelente. Então, é muito importante que todo mundo saiba que a estratégia é combinada. E só até adicionando mais uma resposta também, existem alguns fakes que estão surgindo sobre a questão de tratamentos, né? Aí apareceu de novo a ivermectina, então eu acho que é importante que todo mundo saiba que a ivermectina ela não trata dengue, ela não diminui a quantidade de vírus no organismo e não é um medicamento que a gente prescreve para esse tipo de infecção, ela serve para outros tipos de infecção. É importante que a população saiba que ela também não previne. Então, é muito importante que o paciente procure, assim que ele identifica sinais de alarme, um atendimento médico precoce para que ele tenha as melhores orientações e o tratamento. Agora estava servindo isso e a tal o nome da outra cloroquina servia para dengue. Coitado dos lúpicos, né? Ficam sem remédio, então ivermectina, cloroquina não funciona para dengue. Eu queria aproveitar também, acho que, já que a gente está falando de medicação, seria importante relembrar a questão e se falou aqui do perigo da automedicação, a questão de quais são os remédios que não são indicados, aspirina, Tilenol, em que situação se usa ou não. Eu acho que o paciente precisa, e a população precisa saber, como um todo, o que é um sinal de alarme que pode evoluir para dengue, a forma grave da dengue, né? Então, a dor abdominal intensa que não melhora com analgésico, a falta de ar, que o paciente sai daqui da cadeira, vai tomar água, está puxando ar, não consegue respirar direito, e as hemorragias, né? Então, sangue no cocô, no xixi, no nariz, na boca, são manifestações graves, são sintomas de alarme que o paciente precisa ser avaliado para saber se ele tem ou não uma propensão de evoluir para uma forma grave até óbito. E quando a gente fala sobre medicações, é importante não automedicar, como você disse, mas a população tem que saber também o que não usar. Então, populações que têm doenças que precisam tomar remédio para afinar o sangue, ou populações que têm alguma doença osteomuscular que precisam tomar anti-inflamatórios, é interessante que eles procurem ajuda médica para esclarecer se eles podem ou não usar esse remédio, porque esses medicamentos eles inibem a função da plaqueta. Então, se você tem uma doença que vai diminuir o seu número de plaquetas, se você tem alguma manifestação hemorrágica, você pode não conter aquele sangramento e ter óbito, né? Formas graves da doença. Então, a população tem que saber que a automedicação é muito perigosa e tem que procurar o atendimento médico para saber se pode ou não tomar aquele medicamento para não piorar com a sua infecção com a forma mais grave. Bom, e nosso tempo acabou. Teríamos assunto para ficar aqui a tarde inteira. Muito obrigada a vocês pela presença. Com isso, encerramos nosso segundo painel. Gentileza, obrigada aos nossos painelistas.